Então, aqui está uma concepção da natureza como algo em que você deve confiar, fora da natureza, e os pássaros, as abelhas, as flores, as montanhas, as nuvens, e dentro da natureza, a natureza humana. Agora a natureza não é totalmente confiável. Às vezes, isso irá decepcioná-lo com um golpe, mas esse é o risco que você corre, esse é o risco da vida. Qual é a alternativa? Não confio em nada na natureza. Tem que ser assistido. Você sabe aonde isso leva? Isso leva a 1984 e ao Big Brother, leva ao estado totalitário onde todos são policiais de seus irmãos, onde todos estão vigiando todos os outros para denunciá-los às autoridades. Onde você não pode confiar em suas próprias motivações, onde você tem que ter um psicanalista encarregado de você o tempo todo para pensar, para ter certeza de que você não tem pensamentos perigosos ou peculiares. E você relata todos os pensamentos peculiares ao seu analista e o seu analista manteria um registro deles e os reportaria ao governo. E todo mundo está ocupado em manter registros de tudo. É muito mais importante registrar o que acontece do que o que acontece. Isso já está nos consumindo. É muito mais importante que você tenha seus livros corretos do que conduzir seus negócios da melhor maneira. Nas universidades é muito mais importante que os registros do registrador estejam em ordem do que a biblioteca esteja bem abastecida. Afinal, você sabe, suas notas estão todas trancadas em cofres e protegidas contra roubos e furtos, e são o bem mais valioso que a universidade possui, a biblioteca pode travar. Além disso, o principal funcionamento de uma universidade é, como imaginaria uma pessoa sensata, ensinar estudantes e fazer pesquisas. Então o corpo docente deveria ser o mais importante na universidade, pelo contrário, a administração é o mais importante. As pessoas que guardam os registros, que fazem as regras do jogo. Portanto, o corpo docente está sempre sendo obstruído pela administração e forçado a participar de reuniões irrelevantes e a fazer tudo, menos estudar. Você sabe o que significa bolsa de estudos ou o que significa escola? O significado original de sola é lazer. Falamos de o acadêmico e cavalheiro ou porque cavalheiro era uma pessoa que tinha renda privada e podia se dar ao luxo de ser um acadêmico. Ele não precisava ganhar a vida e, portanto, podia estudar clássicos, poesia e coisas assim. Hoje nada é mais movimentado do que uma escola. Eles fazem você trabalhar, trabalhar, trabalhar porque você tem que cumprir o cronograma. Existem cursos acelerados, e você vai à escola para conseguir a carteira sindical, para fazer o doutorado. Ou algo que você poderia ganhar vivendo. Portanto, no geral, é uma contradição com os estudos. Bolsa é estudar tudo o que não é importante, não é necessário para a sobrevivência, todas as encantadoras irrelevâncias da vida. Então veja bem, o negócio é o seguinte, se você não tem espaço na sua vida para o lúdico, a vida não vale a pena ser vivida. Todo o trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um garoto chato, mas se a única razão pela qual Jack brinca é que ele pode trabalhar melhor depois, ele não está realmente brincando. Ele está jogando porque é bom para ele não está jogando de jeito nenhum. Você tem que ser capaz de ser um verdadeiro estudioso, tem que cultivar uma atitude diante da vida na qual não tente tirar nada dela. Você pega uma pedrinha na praia, olha só, linda, não tente tirar dela um sermão. Sermões em pedras e Deus em tudo que se danem e apenas aproveite. Não pense que você precisa aliviar sua consciência dizendo que isso é para o avanço de sua compreensão estética. Aproveite a pedra. Se você fizer isso, você se tornará saudável. Você se torna capaz de ser um ser humano amoroso e prestativo. Mas se você não consegue fazer isso, se você só consegue fazer as coisas porque elas são de alguma forma, você vai conseguir alguma coisa com isso, você é um abutre. Então, a gente tem que aprender, você sabe, você não tem que continuar vivendo, mas é uma ótima ideia, é uma ótima coisa se você puder aprender o que os chineses chamam de falta de propósito. Eles acham que a natureza não tem propósito. Quando dizemos que algo não tem propósito, isso é uma humilhação. Não há futuro nisso, é um fracasso.
Quando ouvem a palavra sem propósito, acham que isso é ótimo. É como se as ondas batessem na costa, continuando indefinidamente, sem sentido. Um grande mestre zen disse, em seu poema de morte, pouco antes de morrer, de banheira em banheira, eu disse coisas e bobagens. A banheira em que o bebê é lavado ao nascer, a banheira em que o cadáver é lavado antes do enterro, durante todo esse tempo eu disse muitas bobagens. Como os pássaros nas árvores fazem tvei, tvei, tvei. Sobre o que é tudo isso? Todos tentam dizer, bah, sim, é um chamado de acasalamento, e proposital. Eles estão tentando conquistar seus companheiros, você sabe, atraindo-os com uma música. É por isso que elas têm cores e porque as borboletas têm desenhos semelhantes a olhos para autoproteção, uma visão de engenharia do universo. Por que nós fazemos isso? Dizemos, bem, é porque eles precisam sobreviver. Mas por que sobreviver? Para que serve isso? Bem, para sobreviver. Veja, os seres humanos são realmente muitos tubos, e todas as criaturas vivas são apenas tubos. Esses tubos têm que colocar as coisas em uma extremidade e deixá-las sair pela outra. Então eles ficam espertos e desenvolvem gânglios nervosos em uma extremidade do tubo e a extremidade da alimentação chamada cabeça. E isso tem olhos e ouvidos, e tem pequenos órgãos e antenas, coisas assim, e que ajudam você a definir as coisas para colocar em uma extremidade para que você possa soltá-las pela outra. Bem, enquanto você está fazendo isso, veja, a coisa que passa desgasta o tubo e então, o show pode continuar, os tubos têm maneiras complicadas de fazer outros tubos que continuarão fazendo a mesma coisa, em uma extremidade, para fora do outro. E eles dizem, bem, isso é terrivelmente sério. Isso é extremamente importante. Temos que continuar fazendo isso. Então, quando os chineses dizem que a natureza não tem propósito, isso é um elogio. É como a ideia da palavra japonesa yujin. Eles descrevem yujin como observando gansos selvagens voando e se escondendo nas nuvens, como observar um navio desaparecer atrás de uma ilha distante, como vagar sem parar por uma grande floresta sem pensar em voltar. Você não fez isso? Você não fez uma caminhada sem nenhum propósito específico em mente? Você carrega um pedaço de pau com você e ocasionalmente bate em tocos velhos, vagueia e às vezes gira os polegares. É nesse momento que você é um ser humano perfeitamente racional ou você aprendeu a falta de propósito. Toda música não tem propósito. A música está chegando a algum lugar? Se assim fosse, quer dizer, se o objetivo da música ou da sinfonia fosse chegar ao compasso final, o melhor maestro seria aquele que chegasse mais rápido. Veja, dançando, quando você dança você pretende chegar a um determinado lugar da pista. Essa é a ideia de dançar? O objetivo da dança é dançar. É o presente. Isso é exatamente o mesmo em nossa vida. Achamos que a vida tem um propósito. Lembro-me dos pregadores que costumavam dizer, quando eu era pequeno, sempre ouvi isso, devemos seguir o propósito de Deus, o propósito dele para você e o propósito dele para mim. Quando perguntei a esses gatos qual era o propósito, eles nunca souberam. Eles nunca souberam o que era, eles tinham um hino: Deus está cumprindo seu propósito conforme ano passa ano. Deus está cumprindo seu propósito e o tempo está se aproximando. O tempo na terra deveria ser cheio da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Ou qual é a glória de Deus? Bem, eles não tinham certeza. Eu vou te dizer o que é. No céu todos esses anjos estão reunidos em torno da glória de Deus. Isso quer dizer o qual do qual não há qual. Os católicos chamam isso de visão beatífica, os judeus chamam de Shekinah. Todos estão anjos parados e dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Não significa nada. Eles estão apenas se divertindo. Veja, foi isso que aconteceu no início. Quando Deus criou o universo, ele foi criado como todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, eles são vagamente esféricos. Bem, enquanto você está fazendo isso,
veja, a coisa que passa desgasta o tubo e então, o show pode continuar, os tubos têm maneiras complicadas de fazer outros tubos que continuarão fazendo a mesma coisa, em uma extremidade, para fora do outro. E eles dizem, bem, isso é terrivelmente sério. Isso é extremamente importante. Temos que continuar fazendo isso. Então, quando os chineses dizem que a natureza não tem propósito, isso é um elogio. É como a ideia da palavra japonesa yujin. Eles descrevem yujin como observando gansos selvagens voando e se escondendo nas nuvens, como observar um navio desaparecer atrás de uma ilha distante, como vagar sem parar por uma grande floresta sem pensar em voltar. Você não fez isso? Você não fez uma caminhada sem nenhum propósito específico em mente? Você carrega um pedaço de pau com você e ocasionalmente bate em tocos velhos, vagueia e às vezes gira os polegares. É nesse momento que você é um ser humano perfeitamente racional ou você aprendeu a falta de propósito. Toda música não tem propósito. A música está chegando a algum lugar? Se assim fosse, quer dizer, se o objetivo da música ou da sinfonia fosse chegar ao compasso final, o melhor maestro seria aquele que chegasse mais rápido. Veja, dançando, quando você dança você pretende chegar a um determinado lugar da pista. Essa é a ideia de dançar? O objetivo da dança é dançar. É o presente. Isso é exatamente o mesmo em nossa vida. Achamos que a vida tem um propósito. Lembro-me dos pregadores que costumavam dizer, quando eu era pequeno, sempre ouvi isso, devemos seguir o propósito de Deus, o propósito dele para você e o propósito dele para mim. Quando perguntei a esses gatos qual era o propósito, eles nunca souberam. Eles nunca souberam o que era, eles tinham um hino: Deus está cumprindo seu propósito conforme ano passa ano. Deus está cumprindo seu propósito e o tempo está se aproximando. O tempo na terra deveria ser cheio da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Ou qual é a glória de Deus? Bem, eles não tinham certeza. Eu vou te dizer o que é. No céu todos esses anjos estão reunidos em torno da glória de Deus. Isso quer dizer o qual do qual não há qual. Os católicos chamam isso de visão beatífica, os judeus chamam de Shekinah. Todos estão anjos parados e dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Não significa nada. Eles estão apenas se divertindo. Veja, foi isso que aconteceu no início. Quando Deus criou o universo, ele foi criado como todas as estrelas, todos os planetas, todas as galáxias, eles são vagamente esféricos. Ele criou isso e disse para se divertir. Mas antes de dizer isso, ele disse que você deve traçar um limite em algum lugar. Essa foi a coisa real que ele disse primeiro, antes do ou haja luz o que veio depois. A primeira coisa é que você deve traçar um limite em algum lugar. Caso contrário, nada aconteceria. Você tem que ter os mocinhos, os bandidos, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, o preto e o branco, a luz e as trevas. Você deve traçar a linha em algum lugar. Agora, aqui está a escolha. Você vai confiar ou não? Se você confiar nisso, poderá se decepcionar, e esse o isso é você mesmo, sua própria natureza e toda a natureza ao seu redor. Haverá erros, mas se você não confiar em nada, você se estrangulará. Vocês vão se cercar de regras e regulamentos e leis e prescrições e policiais e guardas, e quem vai proteger os guardas? E quem vai cuidar do Big Brother para ter certeza de que ele não fará algo estúpido? Não vá. Suponhamos que eu fique irritado com alguém na plateia e jogue este cinzeiro nele, mas não quero bater no meu amigo sentado ao lado dessa pessoa. Quero ter certeza absoluta de que este cinzeiro atinge aquele indivíduo. E então não confio em mim mesmo para jogá-lo. Eu tenho que carregá-lo e ter certeza de bater na cabeça daquela pessoa. Veja, eu não jogo porque não consigo largar. Para jogá-lo, devo soltá-lo. Para viver preciso ter fé. Devo confiar no totalmente desconhecido, devo confiar em mim mesmo, numa natureza que não tem chefe. Porque um chefe é um sistema de desconfiança.
É por isso que o Tão de Lao Tse ama e nutre todas as coisas, mas não as domina.